Vamos à elaboração, então, agora do terceiro capítulo. Do segundo capítulo, na verdade, em termos de teoria, porque a introdução não é um capítulo. Então, teríamos a introdução, né, como uma primeira parte, mas depois um primeiro capítulo e aí um segundo capítulo. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos apresentar a realidade daquilo que a gente está pesquisando, ou seja, eu estou adotando aqui uma linha de apresentação a partir de um exemplo. Nós estamos analisando a efetividade, né, as vantagens e desvantagens de uma aplicação, né, de uma análise, aplicação de uma ferramenta, a Seis Sigma, dentro da linha de produção de uma indústria de automóveis. Então, eu vou ter que apresentar nesse primeiro momento a realidade que é a minha linha de produção da minha montadora de veículos. Como é que ela é, né? Quer dizer, quantas pessoas têm trabalhando, quantas máquinas estão envolvidas, qual é o layout dela. E aí eu vou demonstrar também um conjunto de dados específicos. Que tipo de dados, né? Eu vou analisar a produtividade por trabalhador, vou analisar os custos, vou lidar também com detalhes sobre a cadeia de fornecimento, também vou analisar o que vem para frente, né, depois daqui, para onde esses carros vão, e todo tipo de conexão ou de realidade que esteja no entorno do meu objeto de pesquisa, que é a linha de produção de veículos. Então eu vou demonstrar lá, essa é a realidade. E por que isso é importante? Porque a gente não vai conseguir convencer ninguém, né, de que alguma coisa mudou, melhorou ou piorou, se a gente não tiver um ponto de partida. E o ponto de partida é descrever o fenômeno. Olha, isso está acontecendo. Eu vou dar dois exemplos aqui para a gente não ficar viciado apenas com essa questão. No primeiro momento, eu vou trabalhar com o exemplo do Seis Sigma. E no segundo exemplo, eu vou falar de uma outra situação que eu já até abordei aqui com vocês, mas apenas como um contraponto de como explorar essa apresentação da realidade. Então, se a gente estiver falando, né, do nosso trabalho proposto aqui, que é a análise da implementação da ferramenta Seis Sigma na linha de produção de uma indústria de automóveis, o que eu vou fazer aqui? Eu vou demonstrar todos os fatores que compõem essa linha de produção, toda essa realidade que está no entorno. E é necessário que nesse retrato apareçam as variáveis que eu me propus a investigar. Lembram do nosso problema de pesquisa? Aquela pergunta a ser respondida? A nossa pergunta era bem assim, ó. Eu queria saber se a implementação da ferramenta Seis Sigma na linha de produção de automóveis de uma montadora de veículos, ela tinha trazido vantagens de custo e de produtividade entre os anos 2010 e 2012. Então, eu vou precisar apresentar dados de custo e de produtividade, porque eu prometi que eu ia analisar a transformação dessas variáveis no decorrer do tempo. E é por isso que nesse capítulo eu tenho que delinear todos os detalhes relevantes para eu conseguir analisar os custos e a produtividade. E eu limitei a minha análise a duas variáveis, por quê? Porque há muito mais coisas envolvidas na produção de automóveis. E mesmo na linha de automóveis, há muito mais coisa. Por isso, é necessário que a gente tenha em mente que a delimitação a um conjunto de variáveis vai fazer com que eu foque a pesquisa. Mas agora eu também me amarrei. Me amarrei em que sentido? Eu tenho que apresentar dados de custo e de produtividade. Todo mundo espera isso, né? Agora também nós vamos poder analisar outros detalhes, quer dizer, não precisamos ficar resumidos a isso, mas o nosso compromisso foi de analisar custo e produtividade. Mas nada impede que eu faça a descrição de outros processos que em síntese não venham impactar tanto os custos, ou também que eu colha algum outro tipo de dado nessa minha pesquisa
e que possa aparecer ali para enriquecer essa realidade, inclusive até para ser um ponto de partida para a análise de outros pesquisadores que possam vir depois e explorar outros detalhes, né, que a gente não se comprometeu a analisar. Mas é fundamental que as duas variáveis que eu prometi que eu fosse analisar, eu teria que colocar ali. Não tem outra forma de eu escapar disso, tem que aparecer. Então, ao fazer isso, né, de uma certa forma, eu vou estar dando um ponto de partida para que as pessoas analisem. Eu não estou, nesse momento, aplicando a ferramenta, eu estou mostrando a realidade anterior a essa ferramenta. E nessa realidade nós vamos ter alguns problemas, digamos assim, né? Que a empresa esteja apresentando grande desperdício de materiais em algum setor. Então você vai aproveitar e vai salientar esse desperdício, principalmente se você suspeita que a implementação da ferramenta venha a ter sido motivada por alguns problemas específicos. Esses problemas específicos, então, eles vão precisar ser ressaltados, vão precisar aparecer ali. E como é que a gente ressalta? A gente ressalta apresentando esses dados sob a forma de tabelas, de quadros, de ilustrações. Nós vamos colocar dados, né? Dados referentes a essa nossa realidade. Isso vai ser suficiente? Não. Nós temos todo tipo de argumento que pode ser acrescentado ali. Mas só para a gente não ficar viciado nessa questão, eu gostaria de apresentar um outro tipo, né? Dar um exemplo para um outro assunto. Por exemplo, aqui, no caso daquela nossa história de uma cidade que tinha 10 escolas, em que 9 delas estavam bem e uma delas estava mal. Se eu estivesse fazendo um capítulo para descrever aquela realidade, o que eu deveria fazer? Eu deveria analisar e apresentar dados, né, sobre o desempenho dessas escolas, demonstrando a evolução delas, demonstrando que uma sempre se sobressai. E a partir daí, né, eu acabaria chamando o leitor para o mesmo tipo de coisa que acabou motivando o meu trabalho, né? Poxa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Por que isso aconteceu? Então você acaba prendendo a atenção da pessoa ao descrever uma realidade. Esse processo de descrição da realidade, do fenômeno que a gente está trabalhando, ele é um processo que capta, que traz o leitor ou mesmo membro da banca para junto de você. Porque quando a gente descreve algo, a gente não está retratando exatamente a verdade. A gente está tratando uma verdade, a nossa verdade. E foi diante dessa verdade, da nossa realidade, né, da nossa visão daquele fenômeno, que surgiu o nosso problema. E é por isso que nesse processo de descrição do fenômeno, eu vou acabar validando mais ainda o meu trabalho, porque muito provavelmente quem estiver lendo aquilo, vendo os dados, vendo a realidade da empresa, também vai se fazer a mesma pergunta. Meu Deus, por que tanto desperdício? Meu Deus, por que tanta baixa produtividade? E aí você vai acabar trazendo o leitor para dentro do seu trabalho, vai acabar captando ele, né? Então, eu gostaria muito de ressaltar esse detalhe, né? Nós temos aqui uma etapa para concluir o nosso trabalho, mas ela não está descolada da etapa anterior, que é o referencial teórico, e nem da etapa que vem depois. Então, ao final do capítulo, é sempre importante meio que escrever um parágrafo, né, de transição.